E hoje tem estreia no Você. Nós amamos uma plantinha, não é? A gente gosta de ver a casa da gente verde. Então, hoje estreia o Verde em Cena. O paisagista Paulo de Carvalho vai trazer dicas pra gente sobre os cuidados com as plantas para deixar a casa da gente sempre bonita. Agora, hoje em especial, o Paulo vai trazer um arranjo lindíssimo para celebrar o Dia dos Namorados. Vamos ver o que ele preparou? Espaço Botânico apresenta Verde em Cena. Boa tarde, eu sou Paulo, arquiteto e paisagista, e eu vou passar algumas semanas aqui com vocês com o quadro Verde em Cena, montando alguns arranjos bonitos, fáceis e econômicos para você decorar a sua casa. E quem nunca gostou de ser presenteado com flores, não é verdade? E como a gente está aqui nessa semana do Dia dos Namorados, eu selecionei algumas opções bonitas para nós fazermos juntos para presentear quem se ama. E hoje eu vim aqui ao Espaço Botânico para selecionar algumas espécies básicas, fáceis de se encontrar, da qual pode gerar um arranjo bem bonito. Olha só, um vidro básico, simples, alguns galhos que podem ser facilmente encontrados do lado de fora da sua casa. Os antúrios vermelhos, pulsantes, veja só como lembra um coração. E também uma espécie chamada perpétua, uma planta roxinha, bem bonita. Vamos começar primeiro selecionando os melhores galhos para dar uma verticalidade no vaso escolhido e depois a gente faz a poda de algumas plantas. Os galhos secos vão servir como um fio condutor para o nosso arranjo. E é por isso que eles devem ser colocados de uma forma calma, harmônica, mas entender que a beleza da simetria está presente na natureza. Vejam só como os galhos, eles dão todo um arranjo de fundo, assimétrico e harmônico para receber as novas florações e as novas folhagens. Vamos ao ponto principal do nosso arranjo, que são os antúrios, que lembram um coração. Os antúrios geralmente vêm em vasos plantados. A dica é, ao fazê-los com corte, sempre cortar a floração, que é onde brota a flor, o mais próximo possível da raiz, para a gente aproveitar todo o comprimento do caule. Fazemos todos os cortes das florações, ou em biologia nós chamamos de inflorescência. Bem rente à raiz. Por que nós cortamos as flores bem próximo da raiz? Porque depois que você compra uma planta bonita como essa, não vale a pena desperdiçar, né? E aí você pode plantá-la no jardim até a próxima floração para você fazer o próximo arranjo. Uma dica interessante para se trabalhar com paisagismo e com os arranjos florais é que, a partir do ponto em que se tem uma estrela para o arranjo, como no caso do antúrio, é interessante mesclar isso com uma outra folhagem, além da folhagem natural da própria flor. Uma outra espécie que eu selecionei é a perpétua. Ela é uma planta roxinha, arbustiva, ela não dá flor, não tem inflorescência, mas ela tem uma coloração rubra, avermelhada, que dialoga bastante com o vermelho intenso do nosso antúrio. Para mesclar os tons de verde, vamos utilizar um pouco das folhagens do próprio antúrio que nós cortamos. E é claro que nós escolhemos os verdes mais bonitos e mais viçosos. Um dos pontos interessantes na hora de organizar o galho, que quando a gente vê que um está muito curvo para um lado e do outro, a gente estabelece como se fosse um portal dentro do vaso. Sempre tentando fazer algum tipo de conexão entre os pequenos gravetos. Olha só como fica mais harmônico.
Os galhos, eles vão dar toda a estruturação necessária para receber as novas folhagens e as novas flores. Importante, sempre quando a gente trabalha com as flores frescas de corte, é importante que a gente as coloque logo dentro d'água e sempre com água fresca. Uma outra dica, que é o seu arranjo durável um pouco mais tempo, tente trocar a água um dia sim, um dia não, de forma que mantenha sempre o pote limpo. As plantas de corte também gostam de água limpa. A próxima etapa é utilizarmos aquelas folhagens maiores que nós cortamos, como no caso dessa perpétua. É sempre interessante a gente medir em relação à altura do vaso e dos galhos, de forma em que essa folhagem complementar nunca fique maior do que os galhos, que é o fundo do nosso arranjo. Ajeitamos as folhagens nos galhos. Sempre deixando o arranjo harmônico. O interessante do arranjo, assim como na natureza, é que não existe um lugar específico de se olhar. O bonito do arranjo é que você pode apreciar a beleza dele em todos os ângulos, tanto no fundo quanto na frente. Um outro ponto importante com os arranjos é sempre quando a gente vê uma película de poeira ou terra nas folhagens, é sempre bom limpar. As plantas também respiram e limpando os poros da folha faz com que o arranjo também dure mais. Viu como o arranjo já está ficando bonito? Tá com uma carinha de outono, né? Agora nós vamos colocar as flores dos antúrios, que estão bem bonitos aqui no Espaço Botânico. Olha só como lembra um coração. Já tá dando um colorido todo especial, né? Uma dica, as hastes maiores vêm no centro. Olha só o volume que já está dando. E agora nós finalizamos o nosso arranjo com as folhagens do próprio antúrio. Esse verdinho vai dar um toque de frescor para o arranjo. Finalizamos com as folhagens verdes, sem exagerar, para não esquecer que o protagonismo do arranjo são os antúrios. Viram só como o arranjo já está bonitão? E para a gente finalizar, para dar todo aquele frescor para o arranjo, a gente pulveriza um pouquinho de água. Arranjo finalizado. Tá bem bonito, as flores de cores vivas, todas encontradas aqui no Espaço Botânico. Dá para embelezar o seu lar e também não esquecer de que presentear com flores também não deixa de ser uma expressão de amor. Verde em Cena. Oferecimento Espaço Botânico. Mais que um garden, uma experiência natural. Gente, que lindo esse arranjo. Um grande abraço para você, viu, Paulo, e a todos lá do Espaço Botânico.